Aonde o pessoal está falhando? O pessoal está falhando na falta de treinamento adequado. Essa de aquelas luminárias antigas de lâmpada ainda, aí o cara vai lá, troca a lâmpada e coloca uma de LED. Exatamente. E acho que tá bom. Uns 12 anos, 10 anos, 11 anos atrás. Uns 3, 2, 3. Vamos fingir que foi ontem que a gente estava conversando. Eu estava tomando um cafezinho. Lá no café. Pagar menos conta de luz. Opa! E manter tudo iluminado de forma segura. Então, isso é muito importante. O trabalhar no XD, o que o equipamento XD precisa para manter a integridade e procedimento de segurança para ele ingressar na área e sair. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo LEDcast. E cadê a galera de ativos EX, atmosferas explosivas? Esse episódio é para vocês. Então já não deixe de curtir e dar o like nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês irão adorar. E hoje eu trouxe um convidado extremamente especial, com apenas uns 40 anos de experiência nessa área de inspeção e manutenção e gestão de ativos EX. Muito obrigada, Celito Rangel, por ter topado, aceitado o nosso convite de coração. O LEDcast ele é feito de pessoas como você. Puxa, obrigado. Que se inspira em trazer informação, porque acho que esse é o nosso principal objetivo, educar essa galera daí do técnica, né? Como você fala, que é tão carente aí de informação. Muito obrigada. Ok, obrigado também, agradeço também a oportunidade. Espero que seja um LEDcast bem proveitoso para os nossos telespectadores. Memorável. E também não posso deixar de apresentar o nosso querido gestor comercial, né, da área de óleo e gás, Carlos Barros. Vamos falar certo que eu estou aqui, gente, representada para essa galera aqui do RJ. Carlos Barros, seja bem-vindo. Obrigado, Lari. Obrigado a todo mundo. Que seja um LEDcast. Muito obrigado, Estelito, também, por estar aqui com a gente. E que seja um LEDcast maravilhoso para todos nós. Vai ser memorável, eu tenho certeza. Para a gente começar, eu queria que o Estelito contasse um pouquinho sobre a carreira, como que você começou, como que você chegou aqui. Bom, então, minha primeira informação sobre instalações de atmosferas explosivas foi na faculdade, porque na cadeira de instalações industriais, o nosso professor ele trabalhava numa empresa de consultoria que fazia projetos para a Petrobras. Então, ele trouxe essa informação para a cadeira. E lá é que eu tomei os primeiros contatos com o conceito de divisão, né, que todo o projeto era feito segundo normas americanas. Então, classe, divisão. Nós vimos também, ele orientava a parte, por exemplo, de localização de uma subestação numa planta, numa refinaria. Então, nós analisávamos a questão da posição e ventos predominantes. Então, esse foi o nosso primeiro contato. Meu primeiro contato foi esse. Mas eu só vim a trabalhar na Petrobras 5 anos depois de formado, né, que eu prestei concurso, foi aprovado, e eu fui contratado para fazer parte do comissionamento de PNA2, uma plataforma offshore na Bacia de Campos. Então, lá que realmente nós começamos a ter maior contato com os equipamentos, com os catálogos, as especificações, e isso veio crescendo, porque de PNA2 depois eu passei a trabalhar com o pessoal de manutenção lá da Bacia de Campos, aí já começava a dar serviço de manutenção para as demais plataformas da Bacia de Campos, e aí foi crescendo. Depois eu fui pessoal de refino, trabalhei na refinaria Duque de Caxias, já também no departamento de projetos, depois eu fui para manutenção também. E depois do refino, eu fui para a engenharia da Petrobras, aí eu trabalhei no projeto do gasoduto Brasil-Bolívia, e veio vindo. Depois vim para o comissionamento dos FPSOs, né, que são as unidades mais recentes, e depois eu fui para o pessoal de segurança industrial da exploração e produção. Então, em resumo, essa é a carreira. Só um pouquinho de experiência, né, Carlos? Sim, só um pouquinho. Teve algum momento mais desafiador assim na sua carreira que você se lembre? Olha, na verdade, vários momentos desafiadores, né?
o próprio trabalhar em plataforma de petróleo já foi um desafio, né? Porque a gente realmente não fazia ideia do tamanho, né? A plataforma que eu trabalhei é uma plataforma fixa, né? É na base de 100 metros por 100 metros, né? A área, né? Os pisos. Então, já é um volume considerável. Quando a gente veio se aproximando da plataforma, né, pelo helicóptero, a gente já via que a gente não tinha ideia. E também, quando nós desembarcamos do heliponto, a escadaria ela é vazada, os degraus são vazados. Então, você está descendo, mas lá embaixo você está vendo o mar, né? A uns 80 metros de altura. Então, você vai andando, caminhando naquela escada, a escada toda vazada e o mar lá embaixo. Então, uma sensação, realmente, a primeira sensação é fantástica. Então, esse já foi um momento marcante. Depois, os equipamentos, né? Os equipamentos são grandes, porque a plataforma exige, né, uma alta capacidade de vazão das bombas, de produção. Então, os equipamentos são maiores, né, do que os equipamentos que eu estava acostumado, embora eu tenha trabalhado na indústria antes, mas as bombas que eu trabalhava eram bem menores, eram bombas relativas a uso em prédios, né, comerciais. Quando a gente vai para uma plataforma de petróleo, os equipamentos são muito maiores. Então, esse já foi um desafio. Depois, outros, várias experiências. Por exemplo, quando eu fui participar do TC31 da IAC, né? Então, eu já trabalhava com as normas da BNT, já participava de comitês da BNT, trabalhava também para a normalização interna da Petrobras, e aí veio minha indicação para ser representante brasileiro no TC31 da IAC. Então, foi uma coisa impactante, porque eu fui o primeiro representante brasileiro nesse TC31, né? E lá foi uma experiência fantástica, porque eu tive contato com outros especialistas de outros países. E a nossa experiência foi realmente interessante, porque eu vim, né, quando nós começamos a trabalhar nessa parte de atmosfera explosiva, nós tínhamos muita referência das normas americanas, que trabalhavam com classe de visão. E quando eu comecei a tomar contato com esses especialistas da IEC, eu via que, como eles eram, na maioria da Europa, eles tinham contato com as normas europeias e não com as normas americanas. Então, foi muito interessante esse intercâmbio, essa troca, né, que eu pude, lá durante os trabalhos, comentar que nós já tínhamos experiência também com normas americanas, algumas similaridades e algumas diferenças também. Então, foi também uma experiência muito, muito legal. Fora isso, teve outros também. Teve um recall de reatores para luminárias em área classificada, que nós detectamos um problema num determinado modelo de reator. E esse problema, nós desconfiávamos que poderia haver um risco, né, para as instalações. Aí nós começamos a fazer um procedimento com o fabricante para que ele promovesse um recall. Esse recall foi feito. Então, são vários momentos marcantes. Imagino. E para a gente só nivelar aqui o papo, vou até poupar o Estelito de responder essa. Carlos, para quem está começando agora, pode explicar de uma forma assim bem simples o que são áreas classificadas e o porquê elas exigem tanto cuidado? Então, áreas classificadas, né, a gente falando um pouco sobre o ambiente industrial, né, são áreas onde há o risco potencial aí de explosão ou risco de algum dano, né, vamos botar dessa forma. Né, essas áreas normalmente são classificadas em zonas 0, 1, 2, né, falando em gases, zonas 20, 21 e 22, falando em pó. Né? E a importância desse entendimento do usuário, a importância do entendimento da empresa que está trabalhando nesse tipo de área, é para justamente preservar tanto a sua estrutura, assim como as pessoas que estão ali envolvidas naquela operação. Vidas, né? Exatamente. Esse que é um grande ponto e a importância da área classificada, né? E desse entendimento que as pessoas precisam ter. Show. E agora, quais são os principais tipos de inspeção, Estelito? Por que é tão importante essa área? Então, eu gostaria de complementar a definição do Carlos, porque, na verdade, a área classificada é definida como uma região onde existe uma possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva.
Então, não é necessário que a atmosfera explosiva esteja presente, sempre presente. Ela pode ocorrer, eventualmente, tendo uma possibilidade. Então, por isso que o cuidado ele é maior, né? Porque nós estamos trabalhando com expectativas, com possibilidades. E isso define, por exemplo, no projeto, né? Quando você faz o projeto de uma instalação de uma petroquímica ou de uma fábrica de tintas, você precisa definir ali, no papel, a fábrica não está construída, onde que existe a possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Porque a partir dessa informação é que você vai poder especificar e comprar os equipamentos adequados para aquelas regiões. Lembrando que o fabricante, ele não especifica. Exatamente, o fabricante recebe uma requisição de material e ele vai atender aquela requisição. Porque é comum, quando a gente visita assim, instalações, o pessoal ter o conceito de que a área classificada é algo que está na instalação, ou seja, que ele surge depois que a fábrica está pronta. E, na verdade, não é. É definido ainda quando a fábrica está no papel, já está no projeto. Então, esse é um cuidado interessante, né? Porque as pessoas falam assim, porque tem risco de explosão. Não. Só vai haver explosão se, além da atmosfera explosiva, estiver presente uma fonte de ignição adequada. Aí você tem uma explosão. Então, a possibilidade de explosão é a possibilidade da presença de atmosfera explosiva vezes possibilidade da existência de uma fonte de ignição. Então, esse produto vai dar a possibilidade de explosão. Mas a área classificada não chega a entrar na explosão, antes mesmo, é só a possibilidade da formação da atmosfera explosiva. Então, essa é a sutileza que ainda muitas empresas não percebem. Perfeito. E voltando às inspeções. Então, nós temos as inspeções são definidas em norma como inspeção inicial, que você faz antes da planta entrar em operação. Você pode fazer uma inspeção por amostragem, em que você inspeciona uma determinada região ou uma determinada parcela de um determinado tipo de equipamento. Você tem inspeções periódicas, né, para você acompanhar ao longo do tempo como está a evolução, a resposta daquele equipamento àquele ambiente. E você tem a supervisão contínua, que foi uma forma de inspeção idealizada para empresas que tenham o operador mantenedor, mas que eu particularmente não vejo essa supervisão contínua como realmente eficiente, né? Ela realmente, porque a formação do operador é diferente da formação do mantenedor e também as atividades diárias do operador nem sempre permitem que ele tenha tempo de fazer inspeções em campo. A ideia dessa supervisão contínua é quando ele estivesse passando pela área, ele já identificaria e já faria algum tipo de ação visando corrigir a não conformidade. Entendi. Mas, então, eu acho que isso depende muito da equipe, da disponibilidade da equipe, e eu vejo que geralmente leva a falha justamente pela falta de treinamento adequado para um operador, para que ele tenha a visão do mantenedor e recursos, né? Sim. Porque o mantenedor precisa ter instrumentos, precisa ter determinados parâmetros para comprovação de situação que o operador não tem. O operador se preocupa com os dados do processo mais em si. Sim. Quer complementar, Carlos? Bom, acho que é isso mesmo. Falou, tá falado. E o que você considera como os erros mais frequentes nas inspeções feitas em campo? Olha, Aonde o pessoal está falhando? o pessoal está falhando na falta de treinamento adequado, né? Polêmica! Porque só tem não conformidade onde existe alguma lacuna. Então, essa lacuna pode ser tanto de treinamento, que aí seria a parte do preparo dos profissionais que vão intervir na instalação, ou uma lacuna na parte do fornecimento do material, porque às vezes você tem um determinado componente que precisa ser trocado. Você faz a requisição, mas esse componente demora a chegar. Então, enquanto o componente não chegar para ser feita aquela manutenção, o item fica lá como não conforme. Então, quando você vai na área industrial e percebe uma não conformidade,
não basta você identificar, você tem que identificar por que aquela não conformidade ocorreu. Então, pode ser deficiência pessoal, deficiência de material ou até mesmo uma deficiência de procedimento. Então, uma auditoria X, ela visa exatamente levantar esses detalhes para informar ao gestor da unidade as medidas que devem ser tomadas para que isso não volte a ocorrer. Então, esse aqui é o principal causa objetivo. raiz, né? A causa raiz e evitar que se repita. Né? Porque você apenas ficar anotando, olha, está com problema, está com problema, está com problema, você não resolve o problema. Você tem Exato, que você foi a vai causa, passar o resto da sua vida apagando incêndio. só anotando, né? só anotando. Então, você tem que identificar, tem que ter uma equipe, né? Ou você contratar um especialista para identificar a não conformidade, mas também chegar às razões por que aquela não conformidade ocorreu e fazer um plano para evitar que ela se repita. Então, esse é o ponto-chave. E aí, Carlos, o que você acha de erro aí no campo? Então, Lara, assim, a gente vê muita coisa que vem realmente, como o Estelito fala, da raiz do processo, né? Muita galera dentro da planta instalando material, e aí você vai ver o material não está instalado da forma correta, não está selado da forma correta, a luminária não é para a área classificada, está sendo instalada na área classificada, e coisas assim que você, pela tua experiência em visão, você fala assim, cara, isso está instalado errado. E às vezes você pontuar é difícil porque não vem esse treinamento lá de cima para baixo. E às vezes o cara é só um eletricista que está ali fazendo a instalação. Então, realmente, essa cultura dentro da empresa tem que ser algo bem forte, como o Estelito falou, né? E a gente não encontra sempre, né? Não, e às vezes também nós temos hoje um caso que eu considero preocupante, que é um documento oficial, um documento emitido por um órgão do governo, que aparentemente permite que um equipamento não X seja instalado em área classificada. Como assim? Como assim? Porque a portaria 115 do Inmetro, que é a atual, mas ela veio, na verdade, renovando, né, portarias anteriores, ela diz que um equipamento não certificado X, ele pode ser instalado numa área Zona 2, né, desde que seja verificado que se ele está íntegro, se ele está sem não conformidades aparentes, o que é um contrassenso, porque a portaria visa requisitos para certificar equipamentos. Ela não visa dar definições sobre instalação de equipamentos. Então, um documento que fala de certificação de produtos não tem abrangência, não tem autoridade para inferir na instalação. Quem infere na instalação é a NBR 60079-14. Então, é uma falha, digamos assim, administrativa, mas que contribui para o que o Carlos disse sobre essa, né, falta de definição clara em relação a procedimentos para a classificada. Né? Eu acho que esse item é um item que já deveria ter sido removido, né? Inclusive, a portaria 115 está em consulta pública e eu já fiz minha manifestação sobre essa questão que eu acho inadequada e perigosa. Né? Nós não temos, porque se a portaria exige que os equipamentos para a Zona 2 sejam certificados, como pode a mesma portaria permitir que o equipamento, né, não certificado seja instalado em Zona 2? A mesma Zona 2, então, você pode ter certificado e não? É um conflito que a gente precisa realmente conversar com o Inmetro para que isso aí seja devidamente corrigido. Eu, em todas as auditorias que eu faço, eu ressalto esse lapso que existe na portaria, porque permite, né, uma interpretação equivocada, porque aí você dispensa, né, completamente a certificação X e você viola requisitos da 60079-14. Gente, tô assim, chocada. E como que garantir que a manutenção não comprometa as características de proteção do equipamento? É a tal da modificação do equipamento. Primeira parte, treinamento, né? Treinamento. O profissional precisa saber que o equipamento foi certificado para as condições em que ele se apresenta.
Se ele vai fazer uma modificação, então, se a modificação vai traduzir numa situação que não foi avaliada pelo laboratório, na época que emitiu o certificado, então essa modificação vai invalidar o certificado. A não ser que ele tenha, então, uma análise da modificação que vai ser feita, assinada por um profissional habilitado, e que comprove que aquela modificação vai manter, né, o nível de integridade do equipamento. Então, por exemplo, você tem uma luminária importada. Ela tem um driver, né, para o LED. Aquele driver também é importado. O driver queimou. Se você colocar um driver de fabricação brasileira, você não está ficando de acordo com o certificado, porque o certificado emitido foi emitido para aquele driver original importado. Se você vai trocar por um driver brasileiro, aquilo já é considerado uma modificação. Agora, a modificação ela pode ser autorizada ou não autorizada. Como é que você autoriza essa modificação? É exatamente através do laudo de um profissional habilitado, que ele vai demonstrar que o driver brasileiro ele é totalmente compatível com as características do driver importado e que não vai alterar a integridade do equipamento em relação à temperatura, em relação aos parâmetros de segurança, em relação às características de tensão e corrente que vão ser enviados para os modos de LED. Então, esse documento vai tratar aquela modificação como uma modificação autorizada e que manterá a integridade do equipamento frente aos requisitos dados no certificado. Então, é isso. Acontece de aquelas luminárias antigas de lâmpada ainda, aí o cara vai lá, troca a lâmpada, coloca uma de LED. Exatamente. E acha que tá bom. E não tá. Isso, esse é outro exemplo muito bom. E, exatamente, se houver um laudo, né, demonstrando que a lâmpada de LED colocada ela não aquece mais do que a lâmpada originalmente certificada, que ela possui condições de ventilação e resfriamento naquele modelo de luminária, né, que sejam compatíveis, que ela não ultrapasse, né, sua faixa de funcionamento seguro, porque às vezes a luminária pode ter uma carência de troca de calor que na lâmpada original ela foi adequada, mas para uma lâmpada nova, talvez a dissipação de calor dela não seja adequada para aquele novo modelo que vai ser instalado. Pode ser LED ou não. Então, você precisa ter um documento que exatamente esclareça isso, comprove com todos os dados, e aí sim, aí você, com essa declaração, você comprovou que aquela modificação vai manter a integridade da luminária, embora diferente do certificado, mas a segurança da instalação estará ok. Mas precisa ser e aí você pode colocar um símbolo, né, que é... Nós temos 2 símbolos para equipamentos reparados, né, que é o R dentro do quadrado ou o R dentro do triângulo. Então, aí você aplica esse símbolo como uma marcação adicional no seu equipamento e aí você vai estar totalmente seguro com relação àquela modificação. Isso. Em alguns casos, até, né, Estelito, você precisa até da anuência do fabricante original, né? Para até mesmo com o laudo, você precisa ter uma anuência deles, né? Não, necessariamente não. Porque o fabricante ele é responsável até a entrega no portão do consumidor. Sim. Ou seja, por isso que ele tem que ter o certificado. O certificado diz o quê? Senhor comprador, eu estou lhe fornecendo um produto que foi testado e aprovado como seguro. Entrou do portão do consumidor para dentro, a responsabilidade de instalação e manutenção é do cliente. Então, ele tem a responsabilidade de instalar corretamente e de fazer a manutenção correta. Sim. Então, se ele fizer uma modificação e essa modificação estiver embasada por um consultor que ele tenha contratado, a responsabilidade é dele. O fabricante saiu a responsabilidade a partir do momento que o produto entrou na instalação do comprador. Ele se isenta. Entendeu? A responsabilidade do vendedor vai até ali, até a entrega do produto. A partir dali, quem vai instalar? É o camarada. Porque pode acontecer que alguns fabricantes nem estejam mais, nem existam mais. Tem fabricantes também, fabricantes estrangeiros. Não há como o fabricante, aí o fabricante teria que se deslocar até o cliente para verificar isso. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Exato. Agora, é isso que eu estou falando. A partir do momento que o
produto foi instalado, né, ele está dentro do consumidor, a responsabilidade é toda do proprietário. Exatamente. Entendeu? Por isso que é importante ter o conhecimento, senão... Sim, sim. Exatamente, é o que nós começamos falando, falta de treinamento. O treinamento é fundamental para saber exatamente essas coisas. E falando sobre manutenção corretiva e preventiva, né? A gente falou já um pouco sobre entender a causa raiz do problema e já entendi que a área classificada, a gente trabalha com possibilidades. Sim. Né? Então, falando em manutenção, a preventiva ainda é a chave? Sempre. Porque a gente está trabalhando com proatividade. Eu entendo que se eu estou pensando em possibilidades, eu preciso ser proativo. Então, é sempre o agir antes. Sim, exatamente. A inspeção periódica ela é importante para fazer exatamente essa avaliação do comportamento do produto naquele ambiente. Então, no ambiente industrial, o que nós podemos ter? Nós temos a atmosfera corrosiva, por exemplo, determinadas indústrias químicas, né? Você tem a atmosfera corrosiva, e isso pode atacar exatamente não só a carcaça do equipamento, mas também componentes internos. Sim. Né? E você tem, por exemplo, na instalação offshore, você tem a atmosfera salina. Então, que também pode atacar a carcaça do equipamento e também afetar alguns componentes internos. Então, o acompanhamento, né, da resposta do produto à atmosfera do ambiente de instalação é monitorado através das inspeções periódicas. Então, a preventiva é importante, sim, para você fazer esse acompanhamento e verificar, por exemplo, se algum componente, como uma junta de vedação, por exemplo, se ela começa a perder características mecânicas, né? Começa a ficar mais frágil, começa a ficar menos elástica. Isso é na periódica que você vai acompanhando. E isso também, a periódica, ela não precisa ter um período fixo estabelecido. Você pode começar estabelecendo um período de inspeções, por exemplo, de 1 ano, mas se você começar a notar, por exemplo, no segundo ano, que já tem componentes deteriorados, você pode começar a diminuir essa frequência. Se você coloca de 1 ano, aí depois você pode passar para 6 meses, porque você vê que o ataque do ambiente naquele produto está sendo considerável. Então, a inspeção periódica é muito importante, não só pela possibilidade de você monitorar como está a evolução do produto, mas também para você monitorar a influência do ambiente naquele produto. E você ajusta, você pode reajustar esses períodos para exatamente você ter um acompanhamento mais efetivo e evitar os problemas que você encontraria numa manutenção corretiva. É isso. Quer complementar sobre esse tipo de ambiente que ele falou? Não, exatamente. Eu acho que a gente tem bastante caso, né, que a gente encontra até no offshore, né, essa parte de poliéster também se degradando muito rápido. Então, assim, realmente a manutenção preventiva, essa inspeção periódica, ela é essencial, né? Se tratando de offshore, se tratando de ambientes corrosivos, acho que talvez trimestral aí, dependendo do caso, seja aplicável em alguns casos, né? Varia de instalação para instalação. Não dá para nós especificarmos assim um período. A gente pode sugerir um período, mas esse período tem que ser reavaliado. O offshore realmente foi uma grande escola, né? Porque quando eu entrei na Petrobras, exatamente eu entrei para o offshore, que foi a partida, né, o comissionamento de PNA2. E no offshore, o que nós tínhamos? No alumínio, carcaça de alumínio fundido. Ataque pela atmosfera salina, e também quando começou a aparecer as caixas de poliéster reforçado com fibra de vidro, começou a aparecer um fenômeno chamado de afloramento, em que a fibra ela começa a subir e a aparecer na superfície da carcaça da caixa, né? Então, foram 2 problemas que nós começamos a detectar no offshore. Então, isso exigiu uma melhor especificação da liga, né, de alumínio, e também exigiu uma melhor um melhor detalhamento da especificação de caixas de plástico, né, XR, que começaram a aparecer, inclusive, como caixas importadas, né? No Brasil, nós não tínhamos essa fabricação de caixa. E isso hoje nós já temos composições, né, de caixas plásticas
mais resistentes a esse problema, que dá exatamente também por insolação, né, exposição à radiação solar. E também na parte de alumínio, a gente tem não só ligas melhores, mas também temos pinturas, né, que promovem uma proteção maior à superfície. E hoje nós temos uma instalação offshore com maior durabilidade do que aquelas que nós começamos lá na década de 80. Uau! Eu tenho curiosidade, queria um dia viver essa experiência. Deve ser uma coisa assim bem surreal, né? A gente só vê nos vídeos assim na internet. Então, Nossa. a Petrobras, durante um determinado período, ela promoveu visita de familiares às plataformas, né? Então, escolheram uma plataforma e ali definiram, vamos poder uma comitiva com 16 pessoas, vamos supor, porque era a capacidade do helicóptero que fazia o transporte de terra para a plataforma. Então, agendava-se um determinado dia, eles transportavam os familiares, aqueles 16, né? Eles passavam lá amanhã, à tarde, logo depois do almoço, assim, voltavam para a Terra. Tinha um programa, não sei se esse programa ainda continua hoje, mas promovia essa experiência, né? Que legal. Não tenho parente lá. Não, quem que me convidou foi o Estelito. Na sua opinião, como que as empresas brasileiras estão se saindo na gestão e manutenção dos equipamentos EX? Estão no caminho certo? Sim, com maior treinamento estão no caminho certo. Esse é o ponto-chave, né? Houve aquela, digamos assim, mal entendimento em relação à NR10, né? Porque a NR10 tem o anexo 1, que é exatamente o programa do curso básico de segurança em eletricidade. E nesse anexo 1, um dos itens estava escrito lá, atmosferas explosivas. Então, algumas empresas fornecedoras de mão de obra entendiam que, como ali estava escrito atmosfera explosiva, que todos os profissionais que concluíssem esse curso básico de segurança e eletricidade estavam aptos a trabalhar em atmosfera explosiva, quando na verdade não é, né? A NR10 ela visa uma conscientização para a segurança. Ela na verdade, ela elenca requisitos para que sejam incorporados nos procedimentos de serviço de eletricidade. E ali, naquele item atmosfera explosiva, estava exatamente a necessidade de ser transmitido aos profissionais os riscos das atmosferas explosivas. Aquilo ali não significava que o profissional seria treinado a fazer intervenção em atmosfera explosiva, em equipamentos de atmosfera explosiva. Então, isso houve um conflito, né, que às vezes a gente encontra em algumas contratações, que às vezes algumas empresas nos chamam para fazer uma análise dessa parte de contratação de pessoal, e a gente entende que isso é exatamente porque o pessoal do RH, né, apenas vê ali a atmosfera explosiva e interpreta que aquilo é a preparação técnica, e na verdade não é. Aquilo é só uma conscientização dos riscos. Para trabalhar em atmosfera explosiva, o profissional tem que ter um treinamento específico do que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar com equipamento XD, ele tem que ter um treinamento específico de XD. Se vai trabalhar com equipamento XY, ele tem que ter um treinamento específico de XY. Cada tipo de proteção é um treinamento? Não, o treinamento tem que abordar o que ele vai trabalhar. Pode ser um curso só com todos esses itens, podem ser cursos isolados, né? Se ele vai ser um instrumentista que vai trabalhar apenas com a XY, vamos supor uma situação dessa, ele pode apresentar, ou a empresa pode apresentar um treinamento apenas em XY, né? E dizendo ele está capacitado para executar as tarefas que ele está designado, e com isso ele vai poder, então, fazer a manutenção dos equipamentos XY na empresa contratada, na contratante, aliás. Então, é isso. É necessário o treinamento prévio para que seja dada a autorização, que é exigida pela NR10, e as empresas hoje, né, após 20 anos de NR10, eu creio que elas já estejam caminhando de uma forma adequada nesse quesito. Quer complementar? Então, realmente, acho que essa capacitação de pessoas é algo muito importante, né? A gente vem percebendo alguns usuários aí mais interessados e procurando esse conhecimento até fora, porque às vezes a empresa acaba não fornecendo da forma que eles esperam, né?
Mas é algo que, assim, vem evoluindo, né? E realmente esse conflito da NR10 aí deixa bastante gente, vamos botar assim, entre aspas, vendida nessa informação, né? E muitos instaladores acabam cometendo erros acreditando que aquilo ali está correto, né? Então, Exato. infelizmente, é algo que a gente encontra muito ainda. Por isso que a gente está aqui hoje, Exatamente. né? A trazer informação para a galera e dar os caminhos certos. E falando um pouco de gestão de ativos, a gente falou sobre a modificação do produto, é porque a rastreabilidade dos ativos é tão importante em ambientes EX. É particularmente importante porque você precisa se prevenir caso haja algum recall, né? Nós já tivemos recall no Brasil de equipamentos EX, já tivemos de luminária, já tivemos de reatores para lâmpadas fluorescentes. Então, você só consegue realmente identificar se o seu produto está incluído no recall se você tiver os dados dele. Então, você tem que ter esse cadastro bem feito. É igual recall de automóveis, né? De vez em quando nós vemos na mídia, o automóvel, modelo tal, fabricado do ano tal, deve comparecer a uma concessionária porque existe um risco no airbag, existe um risco no sistema de freios. Então, para você saber se você está naquele recall, você tem que saber os dados do seu carro. Meu carro é esse modelo, meu carro é esse ano, né? Então tem que ir lá na concessionária. Agora, se você está num ambiente industrial, em que você tem centenas de luminárias, como saber se aquelas luminárias estão no lote que está sendo feito o recall? Só vai saber se você tiver exatamente uma gestão de inventário correta e que permita rapidamente que você identifique, não, as luminárias que estão nesse recall estão lá no setor 4. Aí você vai lá, mobiliza uma equipe para fazer a remoção daquelas luminárias e fazer o processo do recall. Então, a gestão EX em relação ao controle de inventário, isso é muito importante e é exatamente levantado quando das inspeções, né? A inspeção permite isso, porque a inspeção, quando você faz o procedimento, né, dos itens a serem verificados, você ali começa a registrar todos os dados da luminária ou do equipamento do motor, qual é o fabricante, qual é o modelo, né? Então, isso, no futuro, se houver algum problema, você já tem tudo mapeado e você rapidamente já pode tomar medidas corretivas. E tem alguma ferramenta, indicador que você recomenda para uma boa gestão? Existem softwares de gestão de ativos e esses softwares podem ser exatamente adaptados para receber informações sobre os equipamentos EX. Já tem softwares comerciais com relação a isso, em que eles fazem exatamente essa adição de características e que você pode exatamente usar as inspeções para alimentar esse sistema. Ali o próprio sistema já dá para você até sugestões de frequência de inspeção, dependendo do que você registra de anormalidades encontradas, ele já vai sugerindo novos períodos ou até mesmo aumento da equipe. Se você começar a ficar com um número de horas pendentes, né, de equipamentos que ainda não sofreram inspeção, começar a atingir um determinado quantitativo, o próprio sistema já sugere, olha, sugerimos colocar mais um profissional na inspeção ou mais 2 profissionais, porque então existem softwares comerciais já adaptados para essa parte de gestão de ativos e que podem ser trabalhados na parte EX também, sim. Maneiro. Você vê isso? Hoje, não estão nesse nível de organização? Não, eu diria que não, Lari. Assim, vejo muito mais realmente a administração de apagar incêndio, né? Aconteceu algum problema e eles vão lá fazer o reparo. Não é. Acredito que poderia te dizer que eu acredito que tem uma empresa no Brasil hoje só que faz isso, de ter um software de manutenção nesse nível que o Steleto falou, né? Mas fora ela, eu acredito que todas estão nessa base de conserta quando precisa, sabe? Infelizmente, é uma realidade que a gente ainda encontra muito. Mas você acha que é questão de custo? Eu acredito que é questão de custo e cultura também. O brasileiro ainda tem muito essa cultura de dar um jeitinho, pessoal, brincando com... Olha, brincando com vidas, né? Como a gente talvez, todo mundo uma cultura, uma coisa tão simples, organização. Talvez seja o impacto do custo inicial, né? Porque você vai, por exemplo, adquirir um software.
Então, você coloca lá o preço do software, vamos supor, R$ 15.000. Aí a empresa fala assim, não, mas isso é muito alto, R$ 15.000 para fazer isso? Não, vamos fazendo umas folhinhas de papel, você vai anotando aí, tira xerox. Então, mas o pessoal não tem assim uma visão clara dos benefícios daquilo a longo prazo, do tempo, né, que é economizado. Porque quando você faz a primeira inspeção, que você abre, né, abre o software e começa a inserir dados, esse realmente é muito trabalhoso, porque você vai inserir todos aqueles dados pela primeira vez. Mas, na segunda, aqueles dados já estão todos preenchidos. O funcionário já recebe aquilo e ele já não vai mais ter que levantar dados para preencher na tabela, ele já vai entrar direto nas atividades, porque todo o cadastro já foi feito na primeira inspeção. Então, o tempo que ele ganha para fazer essas inspeções periódicas começa a aumentar. E aí que está o ganho. E você começa a ter o quê? Um mapeamento bem real do que está acontecendo na planta, nos equipamentos da planta. Então, é esse tipo de visão que a gente precisa que seja sobressaído. Entendeu? E vamos supor, estou implantando, vou organizar tudo, mas eu tenho equipamentos que são antigos, que não tem uma documentação. Existe um caminho para isso? Sim, existe o caminho. Isso foi... Eu tive conhecimento desse tipo de preocupação com relação à TEX, que é a regulamentação europeia, né, para os países do bloco europeu, bloco do euro, sobre equipamentos para as classificadas. Então, essa diretriz ATEX, ela começou em 2003, e exatamente foi levantado isso. Poxa, mas nós temos aqui equipamentos antigos, o documento se perdeu, como é que faz? Bom, eu conheci uma empresa na Inglaterra que ela fez um banco de dados, porque ela já era uma empresa de inspeção, né, X inclusive, então ela tinha banco de dados, inclusive, de fabricantes que não existiam mais. E esse banco de dados, quando, né, começou essa parte de implantação da TEX, eles já possuíam isso e eles tinham especialistas que, a partir do momento que você possuía um equipamento, por exemplo, sem identificação, eles, ao analisar as dimensões do equipamento, por exemplo, a espessura da chapa, o volume interno, o tipo de fechamento, o tipo de junta, eles já conseguiam mapear qual era a norma que aquele equipamento tinha sido feito. Nossa. Entendeu? Então, com esse expertise, eles conseguiram trazer uma avaliação de integridade. Ou seja, já aquela questão de você ter a marca, o modelo, isso aí já passou a ter uma referência, digamos assim, não tão importante quanto a análise do produto. Olha, esse produto aqui é um alumínio fundido, ele tem uma espessura de parede de tanto, a junta é de tal comprimento, então esse aqui é um equipamento para o grupo 2B. Então, eles começaram a levantar isso e apresentavam para o cliente. Olha, pelo nosso levantamento, pelo nosso banco de dados e pelo que nós analisamos do produto, ele é um equipamento do grupo 2B, classe T3, e nós vamos, a partir de agora, adotar essa especificação, né, de acordo com a norma tal, né, a BS 60079 alguma coisa, ou A0 ou A1, ou outro tipo de proteção, e esse equipamento vai ser tratado, então, baseado nos requisitos daquela norma que ele foi fabricado. Pronto. Aí você já começou a ter exatamente o que se precisa, que é o referencial, né, o X0, para, a partir daí, você acompanhar a parte de inspeção periódica, acompanhar o desempenho daquele produto. Mas eles conseguiram fazer o quê? Demonstrar que o conhecimento, né, das normas que regem a fabricação dos produtos, juntamente com uma análise do dimensional de todo o produto, permitia você dizer, não, esse equipamento aqui atende a essa especificação tal, tal e tal. Então, ele vai fazer a manutenção baseada naqueles requisitos. Foi isso que foi feito. Então, a chave para esse caso aí é know-how. Know-how e especialistas, né, para analisar os equipamentos e exatamente extrair essas informações que, às vezes, por exemplo, o fabricante fechou, você não tem... Sim. É isso. Nossa, A já chave, pensei. a chave é know-how. Com a inteligência artificial, então,
Ai, você vai fazer Cuidado com inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é que uma inteligência computacional, né? Porque ele vai pesquisar em bancos de dados o que existe, ele vai ter um ranqueamento, e aí ele vai, baseado nesse ranqueamento que ele foi programado, ele vai fornecer para você, olha, o mais provável é isso aqui. Hoje em dia, os ChatGPT, Copilot, Gemini, eles vêm aquela frasezinha, a resposta pode conter erros. Sim. Uma clássica, né, que ficou muito famosa, é o seguinte, perguntaram para um desses softwares se o homem já havia enviado um elefante à Lua. Ele respondeu que sim. Sim, Com certeza. o elefantinho não sei tal foi à Lua, na nave não sei das quantas. Aí os pesquisadores falam, não, peraí, isso aqui está errado. Ninguém mandou elefante à Lua. Mas por quê? Como que esse software respondeu que havia, sim, sido enviado? Né? Aí eles foram lá no banco de dados, foi pesquisado, descobriram que havia um livro infantil que descrevia a viagem de um elefante à Lua. Então, o software encontrou a informação. Você perguntou se tinha ido um homem à Lua, um elefante à Lua, ele encontrou a informação e te passou, mas ele não tem inteligência para dizer que aquilo era uma história infantil e não um noticiário real. Então, é o que eu falo, muito cuidado com essa inteligência artificial, porque ela não vai trazer para você de bandeja o que você precisa de know-how para exatamente avaliar e decidir. Muito cuidado. Sim. Como já fiz essa pergunta, existe uma diferença significativa entre gestão de ativos EX em plantas onshore e offshore? O processo da gestão de ativos em si não possui diferenças. Agora, como a gente comentou, o ambiente offshore ele é desafiador. Então, você tem não só a questão do ambiente, que ele é agressivo, ele é a atmosfera salina, como também você tem problemas de logística. Então, se você precisar de um equipamento onshore, você traz através, né, do caminhão, né, entrega o seu produto. Mas para o offshore, não. Você depende de uma programação de carga, né? Você tem que reservar o barco para transportar o produto do porto até a plataforma, e isso envolve, né, um determinado tempo. E outra coisa também é que nem sempre os acessos, né, aos portos de apoio são através de rodovias, digamos assim, de grande tráfego ou grande velocidade, né? Você tem algumas estradas que são secundárias, né? Não são estradas que você possa ter uma fluidez do tráfego adequada. Então, no offshore, você tem essas dificuldades. Fora outras, por exemplo, se você tiver algum tipo de equipamento, precisar fazer içamento, né, você tem algumas limitações na plataforma. Algumas regiões você tem dispositivo de içamento ou talhas para você fazer elevação do equipamento, mas para você fazer a remoção lá de dentro do módulo, aqui para fora, para colocar no barco, também exige logística de pessoal, de equipamento. Então, a gestão de ativos no offshore tem alguns desafios adicionais. Principalmente aí falando de logística e tempo, Exatamente, né? Exatamente. A famosa janela de tempo, né, Estelita? O pessoal fala muito, a janela de tempo. Quando você vai entregar o material, fala assim, não, eu preciso testar nessa janela de tempo aqui para poder conseguir desmobilizar naquele ponto e a gente conseguir fazer a instalação, né? Até por isso que eu acredito que vem se tornando frequente, quando você vai fornecer algum produto ou você vai fazer alguma instalação, eles dão a janela para você, você precisa nesse período estar lá. Então, é justamente como o Estelito falou, porque às vezes você precisa parar um determinado setor da plataforma para poder fazer aquela operação. E uma plataforma parada por horas, quantos milhões não gera de custo, né? Pois é, mas é necessário, a parada é necessária. Exatamente. É necessária. Então, eles fazem programação, né? Fazem uma programação, olha, nós vamos entrar em manutenção, porque é necessário. Então, geralmente, estaciona, ancora, né? Uma plataforma de serviço ao lado da plataforma que vai ser feito os necessários reparos, ancora ali ao lado,
E ali, nessa plataforma de serviço, é que o pessoal que vai trabalhar nas obras fica hospedado, né? Porque a plataforma só tem hospedagem para quem trabalha nela. Sim. Quem vier fazer algum serviço extra, né, desse porte, que vão ser vários serviços, já precisa de uma plataforma auxiliar que fica ao lado. E fazem uma rampa, né, de conexão entre uma e outra para os profissionais transitarem. Então, tem que obedecer o calendário dessa parada, né, que é chamada parada, e tudo tem que ser feito na parada, exatamente. Aí você tem que fazer a sua logística contando com essas dificuldades de transporte, de localização. Exatamente. Então, é um cuidado adicional. O offshore realmente é um desafio. Atender, né? Esses caras, né, Carlos? Exatamente. Entendeu? Entendi, saquei. E agora falando de pouco de qualificação de profissionais, que eu acho que é a palavra-chave que reinou aqui desde o comecinho. Quais são as principais certificações e qualificações exigidas para trabalhar com equipamentos EX? O principal é o treinamento. O treinamento é o básico, porque a NR10 exige que você precisa autorizar o profissional. Ele tem que ser autorizado a fazer o serviço. Agora, para ele ser autorizado, ele precisa ser capacitado previamente. Então, é aquilo que nós conversamos. Se o profissional vai trabalhar, vamos supor que ele foi designado para trabalhar apenas em instalações XD, ele tem que ter um treinamento para dar a ele informações sobre como trabalhar no XD, o que o equipamento XD precisa para manter a integridade e procedimento de segurança para ele ingressar na área e sair, o que é necessário. Então, é esse tipo de treinamento que precisa. Existem certificações, mas as certificações não são obrigatórias, né? As certificações são voluntárias. Existem empresas que estão exigindo certificação, mas aí é necessário tomar muito cuidado, porque a coisa não se resume no profissional estar certificado X, né? Não basta isso. Porque, por exemplo, existem esquemas de certificação que trabalham com unidades. Então, o profissional pode ser certificado em uma determinada unidade X e não nas outras. E a mais comum, né, é X000, que é apenas demonstrar que o profissional possui conhecimento sobre os princípios básicos de atmosferas explosivas e instalações nessas atmosferas explosivas. Então, você fala assim, eu quero um profissional certificado, essa informação está incompleta, porque se o profissional apresentar um certificado da unidade 000, ele vai atender o que você está pedindo, mas isso não vai atender o que você vai precisar de que esse profissional execute na área. Então, a certificação, ela tem que ter esse cuidado com relação à abrangência da certificação e também o conceito de que o profissional certificado, ele, aqui para os leigos, ele soa como se fosse um profissional expert. E o profissional certificado não é um profissional expert. O objetivo da certificação é demonstrar que o profissional consegue executar uma tarefa corretamente e no tempo designado, porque as provas são dadas aos candidatos em que ele tem que completar uma determinada instalação, ele tem uma determinada tarefa, ele tem, por exemplo, 1 hora para completar aquela tarefa. Então, a avaliação é feita se ele cumpriu a tarefa corretamente e no tempo designado. Porque também, se ele não cumpriu no tempo, se ele avançou o tempo que foi dado, ele perde ponto. Então, esse é o objetivo da certificação. E ela é para certificar profissionais, ou seja, quem já trabalha na área. E a gente, nas redes sociais, né, é muito comum a gente olhar e ver, né, que o profissional coloca, olha, estou certificado. Porém, quando a gente vai examinar o currículo desse profissional, muitas vezes eles são funcionários de escritório, eles não são funcionários de execução de serviço. Então, aí já demonstra que é necessário um cuidado maior, porque se você apenas pedir, eu não quero um funcionário certificado, e vem uma pessoa que não tem experiência de campo, mas tem um certificado, e isso já destoa, né, do objetivo da certificação, que é designar, identificar profissionais que executam corretamente a instalação e no prazo certo. Então, se está havendo situações em que esses profissionais que não são experientes na área estão obtendo certificados, há que se questionar esse esquema de certificação, que pode não estar atendendo ao que se espera de um esquema de certificação.
Então, por isso que a certificação é voluntária, porque também existem vários organismos de certificação e eles trabalham com métricas diferentes, né? Um determinado organismo pode trabalhar, por exemplo, com nota de aprovação na prova 7. Outro pode trabalhar com nota 5,5. E, no final, você recebe os 2 certificados. Está certificado pelo A e o outro aqui está certificado pelo B. Se você não conhecer essas métricas, corre o risco de você acabar contratando um profissional que não atende, que não tem a expertise que você precisa. Então, esses são os cuidados da certificação. Eu sempre que oriento as empresas, eu falo o seguinte: olha, o que a NR10 exige é a capacitação e a aprovação dessa capacitação pelo profissional responsável para que ele emita uma autorização. Então, é isso que funciona. O responsável pela autorização é o responsável técnico da empresa. Ele que vai dizer, não, fulano está autorizado a fazer XD. Beltrano está autorizado a fazer XI. Cicrano está autorizado a fazer XD e XI. Ele é o responsável. Então, ele tem que gerar uma planilha, né, um programa de capacitação para o que ele precisa e, a partir daí, ele gerenciar a sua equipe. Não são todos que vão ser certificados em tudo. Ele vai fazer a adequação da equipe de acordo com o serviço que ele vai prestar. É isso. Ou seja, o cara tem que entender muito para conseguir organizar a equipe dele. Exatamente. E o que você vê por aí, Carlos? Então, é como a gente fala, né? A gente vê muita gente operando hoje, muitos instaladores, e assim, carentes realmente de informação, né? Durante as nossas visitas, muitas perguntas assim, até, vamos botar assim, um pouco fora da realidade do padrão mínimo exigido para se instalar um material em área classificada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico, assim, uma luminária com 2 entradas para prensar cabo, tem um prensa-cabo nas 2 pontas, a luminária não vai derivar para lugar nenhum depois, e ele entrou com um cabo por um lado, pelo outro lado continuou o prensa-cabo lá. E aí ele me perguntou assim, mas por que está errado fazer assim? Bom, isso é algo básico, né? Estelito na instalação de área classificada. Você sabe que as entradas não utilizadas têm que estar bujonadas, né? E com um bujão para a área classificada. Então, assim, muitas perguntas como essa a gente encontra. Então, a gente às vezes ajuda, explica, né? Faz esse trabalho de tentar orientar, mas cabe ao supervisor, ao gerente dessa equipe, tá dando esse treinamento, tá trazendo gente, os terceiros, para poder treinar essa equipe, para poder que essa pessoa não faça isso. Era aí que eu queria chegar, porque às vezes até quem está ali no nível como superior, né, da galera da operação também não tem conhecimento. Já chegamos nesse nível também, de ter às vezes um supervisor ou um gerente que também não sabe. Então é complicado explicar isso assim às vezes, sabe? Como alguém de campo, você ter esse tipo de informação. Como o Estelito falou, né? A NR10, as informações, isso traz uma certa segurança para a empresa quando contrata, mas depois esse profissional é jogado lá e seja o que Deus quiser, né? Então, é necessário tomar esse devido cuidado, sim. O próprio conceito, né, de área classificada, né? O próprio conceito de área classificada, que muitas vezes a empresa entende que a área classificada é uma área que, por exemplo, vai pegar fogo todo mês, vai ter um incêndio. Aí você fala, não, a área classificada é uma área que tem possibilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva, seja por pó combustível, seja por vapores e gases inflamáveis. Então, essa própria não compreensão do conceito já denota que ali naquela empresa não há um profissional que cuide, né, da gerência de gestão de riscos de atmosfera explosiva. Porque se a empresa tivesse essa estrutura e com um profissional adequado à frente dos trabalhos, essa cultura já estaria modificada, né? Não tem como. O Carlos já deve ter presenciado vários, mas eu já presenciei um caso que era uma indústria com pó, combustível, né? E o gerente ali da empresa falou na nossa frente, na mesa de reunião, que ele
o ambiente era visivelmente, né, com pó em suspensão, era visível isso em determinadas operações, né, porque o ambiente tinha recepção de grãos, tinha a parte de transferência por esteira. Então, em determinados momentos, dependendo da operação que estava sendo realizada no ambiente, você via pó em suspensão, era visível. Mas era necessário comprovar se aquela concentração visível estava dentro da concentração mínima daquele produto. Sim. Mas só o fato de estar uma atmosfera de pó visível já demontava uma preocupação. Sim. E o gerente parece que ele estava preocupado em pagamento de periculosidade, também é outra confusão, o pessoal confunde periculosidade com área classificada. Aí falou assim, não, se eu quiser eu entro lá agora com o maçarico aceso, eu entro lá e não vai acontecer nada. Tá de brincadeira. É sério, ele falou isso na reunião na nossa frente. Eu já teria saído correndo, Nailin. Não, eu falei, olha, você pode até entrar lá e pode não acontecer nada. Por quê? Porque é o que eu falei, a concentração que nós estamos vivendo ainda está inferior ao limite inferior de explosividade daquele produto e com aquela umidade, né, com aquela densidade relativa. Tal. Mas isso não é garantido. Você pode entrar lá e, em um determinado momento, não estar na concentração adequada, mas em outro momento poderá estar, dependendo da análise que a gente vai fazer em relação às operações que são desenvolvidas naquele ambiente. Então, ele não pode afirmar isso, mas ele afirmou assim categoricamente, porque ele, na verdade, ele estava preocupado com a periculosidade, porque ele estava temendo que se nós fizéssemos um estudo e apontássemos a área como classificada, que o pessoal, o trabalhador, ia fazer reivindicação de pagamento de periculosidade. Ele confundiu as coisas e soltou essa na frente lá da mesa. Não, eu entro lá com um maçarico aceso, não vai acontecer nada. Eu falei, nossa. Aí nós esclarecemos a ele algumas coisas, mas ele estava realmente fixo nessa ideia, o que demonstrou que realmente aquela empresa não possuía, né, um profissional com a competência necessária para dar frente a um programa de gestão de prevenção de explosões integrado no sistema de gestão de segurança daquela empresa. Eu lembro que uma conversa nossa, né, deve ter pelo menos uns 12 anos, uns 10 anos, de 10 a 11 anos atrás. Uns 3. Vamos fingir. Foi ontem que a gente estava conversando. Eu estava tomando um cafezinho. Lá no café, tomando um café lá no Ventura. Isso. Aí a gente conversava, que a gente falava exatamente sobre isso. Você falava assim, Carlos, até que todos os componentes se juntem e gerem aquele potencial para a explosão e a explosão ocorra, vai se favorecendo para que as pessoas façam exatamente essas coisas assim. E fiquem mais, entre aspas, impunes no processo. É o famoso, isso nunca aconteceu aqui. Uhum. Então, quer dizer, a pessoa ela precisa ter um fato para exatamente alertar que ela estava em perigo. É tudo São Tomé, Agora, né? quando você fala assim, não, mas aqui existe um risco, ele não consegue visualizar o risco, ele precisa de um acontecimento para que o evento ele consiga enxergar. Então, esse é o ponto. Nós trabalhamos com risco, com possibilidade, mas ele só entende fatos quando acontecem. ocorridos, exatamente. Então, essa a eterna batalha. Por isso que a campanha de conscientização é tão importante, que a gente fala, olha, é possível nós prevermos. Aí nós citamos casos, né? Geralmente, nas empresas, eu levanto problemas que já ocorreram. Por exemplo, se você vai numa petroquímica, tenho dados de eventos de explosões em petroquímicas, eu apresento. Se a gente vai numa empresa de pós-combustíveis, eu levanto dados de ocorrência de explosões em empresas de pós-combustíveis e apresento. O que eu apresento? Olha, isto aqui poderia ser evitado. Esse é o ponto-chave. Porque quando você recebe os relatórios de pesquisa de acidentes, o relatório aponta, olha, faltou treinamento, olha, faltou ter um instrumento lá que medisse tal parâmetro, olha, faltou a capacitação do funcionário responsável pela monitoração. Olha, então, você levantando essas causas que estão nos relatórios,
você consegue mostrar para o cliente, olha, está vendo? Isso aqui tudo é evitado, podia ser evitado, né? Então, qual é a nossa ideia? Nossa ideia é exatamente analisar o que nós temos aqui na sua empresa e nós propormos, né, o que nós identificarmos como potenciais riscos, propormos medidas mitigadoras. Então, esse é que é o ponto-chave. Por quê? Porque se você não fizer as medidas de prevenção, você vai entrar exatamente no cenário daquela empresa que eu trouxe com um fato de explosão. Falando assim, olha, não foi tomado cuidado aqui nesse ponto, o relatório da explosão identificou a fraqueza aqui nesse ponto. Então, nós estamos aqui trazendo ferramentas para que nós identifiquemos que riscos que você tem aqui, que podem não ser, claro, não podem não ser aqueles que estão no relatório que eu estou trazendo, porque eu trouxe apenas como uma ilustração, e, a partir daí, nós fazemos um programa, né, de gestão de risco de explosão para exatamente a sua empresa não ter, né, não ser pega de surpresa com essa situação que levou à explosão lá de uma empresa similar. É isso. Então, esses dados, eles são apontados, feitos um relatório depois do acidente. É porque a gente só vê na televisão, né? O que aconteceu. Sim, não, exatamente. Não, então, exatamente. A televisão dá apenas uma fotografia daquele momento. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos o CSB, que é um órgão, né, governamental que faz exatamente análise dos acidentes. Nós temos na Europa também, temos comissões que analisam os acidentes e depois de algum tempo, mas esses relatórios demoram, geralmente 2 anos. A pesquisa é demorada, porque eles analisam o projeto da indústria, analisam os modos de operação, analisam o que estava acontecendo naquela época, é demorado. Geralmente, no mínimo, são 2 anos que esses relatórios ocorrem. Mas eles ficam disponíveis no site dos órgãos. Então, você pode consultar, né, a partir do tipo de indústria que você quer fazer a pesquisa, você extrai o relatório, você vê as conclusões que chegaram e, a partir daí, você vê também se a empresa, no caso brasileira, está seguindo aqueles requisitos construtivos, porque você também não pode... Não é uma questão só de você copiar o que está lá no relatório de uma empresa americana. Por quê? Porque a empresa americana ela foi construída segundo regulamentos das normas americanas. Sim. E a indústria brasileira foi construída segundo os requisitos das nossas normas e nossa legislação brasileira. Então, você não pode só dizer, aconteceu lá, vai acontecer aqui. Não, você tem que ver. Não, lá aconteceu porque tem essa característica lá, mas aqui no Brasil a gente não aceita isso. Aqui no Brasil nós temos um outro tipo de verificação. Então, tudo isso tem que ser levado de uma forma profissional para o cliente, né? Porque não é copiar e colar, você tem que fazer uma análise do que tem lá, análise do que tem aqui, à luz do que nós temos aqui do Ministério do Trabalho, ou mesmo recomendações de Corpo de Bombeiros, para aí você fazer exatamente uma apresentação para o cliente. Olha, nós analisamos e daqueles riscos que tiveram naquele acidente lá nos Estados Unidos, aqui identificamos aqui 2 ou 3 apenas que podem ocorrer aqui também pelas características do projeto que foi feita essa instalação. Então, isso tudo é conversado e a gente consegue exatamente através disso uma conscientização para que nós tenhamos uma campanha de prevenção de riscos. Esse é o ponto-chave. Entendi. Eu já entendi também que a certificação ela não é algo compulsório, né? Mas o que um bom profissional da área de EX precisa se desenvolver? Olha, então, primeira coisa, ele tem que ter um treinamento, né? Treinamento para trabalhar na área. Agora, a segunda coisa, eu entendo que é ele ser curioso. Né? Em que forma ser curioso? Do tipo, ele recebeu uma informação que o equipamento à prova de explosão tem que ter um bujonamento, né? Que a outra saída não pode ficar sem bujonar. Ele tem que ser curioso, mas por que não pode ficar aberto? Então, ele tem que se promover através do seu interesse para se aprofundar no assunto. Então, eu acho que o segredo, né, além da capacitação, é conversar com outros profissionais da mesma empresa ou de outras empresas, é participar de um seminário ou de um congresso, é receber uma literatura, né? Nós temos revistas técnicas, então ele pode ler, tem artigos em algumas revistas que tratam da parte EX, por exemplo,
A revista Eletricidade Moderna tem uma coluna lá, todos os números, desde 2003, que é unicamente sobre a X. Então, desde 2003, né, mensalmente, eu escrevo a coluna, que é a primeira coluna do Brasil dedicada a EX, e ela é publicada na revista Eletricidade Moderna. Então, você conhecendo essas informações, você vai o quê? Ganhando experiência, vai ganhando informação e vai se aperfeiçoando. O segredo é aperfeiçoamento. Por quê que o segredo é aperfeiçoamento? Porque, de vez em quando, tem normas novas, né? Então, você não precisa saber a norma integralmente. Se você é um executante, você não tem que saber a norma integralmente. Você tem que receber um procedimento de como você deve trabalhar. Mas, a partir do momento que sai uma nova norma, muitas vezes as revistas promovem. Eu costumo escrever, olha, a nova norma saiu, as diferenças em relação à edição anterior são essas, essas e estas. Então, o profissional lendo só aquela informação já permite que ele se apresente no mercado de trabalho como um diferencial. Sim. Olha, a norma anterior pedia para pintar de azul. A norma agora vai pedir para pintar de amarelo. Aí, pô, como é que você sabe? Ah, porque eu participei do congresso tal, porque eu li a revista tal, né? Porque eu vi o podcast. Por que não? Então, é isso. Então, você fala, o que é essencial? Cara, o essencial é você interesse, dedicação, curiosidade. Eu acho que é isso aí. O segredo, acho que para todo profissional, né? Se Isso atualizar hoje em dia. Exatamente. Não tem como. E você comentou que participou da comissão, né? Que foi do TC31, que foi uma experiência incrível. Eu queria saber de você qual que é a importância do Brasil estar presente nesses fóruns internacionais. Olha, eu acho que o Brasil é importante participar dos fóruns exatamente para mostrar que aqui nós temos profissionais interessados e capacitados para contribuir com as normas. Porque, no caso da ESC, né, que é onde eu desempenhei essa representação do Brasil, você tem profissionais de vários países, né? Mas os grupos que fazem as normas não são todos os países que estão em todos os grupos, né? O grupo de atmosfera explosiva geralmente são 6 ou 7 países que são integrantes, né? Então, você ter ali um profissional brasileiro, você está só fazendo sua participação e mostrando, estamos aqui como representantes do Brasil porque nós temos interesse no assunto e temos pessoas que podem colaborar com a elaboração da norma, porque eles se reúnem para elaborar a norma, no caso da ESC, né? E essa norma é uma norma de consenso, ou seja, não é uma norma que ela garante que seja aplicada em todos os países que estão naquele grupo. Porque, por exemplo, o Japão pode querer um tipo de cabo que só seja vendido, fabricado no Japão. Sim. Mas os países europeus não têm aquele cabo, então não vão aprovar aquele cabo, né? A tendência do grupo da IEC é exatamente trabalhar a norma IEC no formato da norma Senelec, porque a Senelec, através de um acordo, ela pega a norma IEC e já emite integralmente como norma Senelec. Mas isso porque, durante sua elaboração, os profissionais que são da Europa são maioria. Então, eles impõem, por quantidade de votos, eles impõem suas necessidades. Aí o Japão, como não foi agraciado, o que ele tem que fazer? Ele concorda lá, tal, porque não conseguiu chegar ao consenso, mas quando chegar a hora dele fazer a norma japonesa, ele vai incluir o cabo que é fabricado lá. Olha, além dos cabos que estão assim, 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 temos também o cabo aqui, não sei das quantas, que é fabricado apenas aqui. Então, a norma japonesa vai se beneficiar do consenso que teve na IEC e vai poder acrescentar em sua norma própria para fazer valer o quê? Fazer valer seus interesses comerciais e tecnológicos. Sim. Já o Brasil, ele precisa avançar para esse estágio, porque, por enquanto, nós temos aqui no Brasil apenas tradução literal de normas IEC. Então, isso não é o espírito, né, normativo. O espírito normativo é você pegar essas informações que estão na IEC, que são informações de consenso, ou seja, o que é comum daquele grupo, né, que muitas vezes o Brasil não participou. Então, aquilo que foi acordado como comum, que todos podem atender, a ideia, quando chegar aqui no Brasil, é ver, não, peraí, aqui no Brasil nós temos
uma condição, a gente pode colocar um tubo de PVC nessa instalação, a gente pode colocar aquele conduíte corrugado amarelinho na instalação, a gente pode colocar uma tomada residencial. Então, é esse debate que precisa ser feito, que aí você vê, não, esse conduíte não pode ser instalado, isso aqui não pode ser instalado, isso não pode ser feito, mas nós temos aqui uma possibilidade, que é um novo produto que um fabricante já tem aqui no mercado, que tem uma característica, digamos assim, de resistência mecânica muito boa, resistência térmica muito boa, e tem também menor custo do que esses produtos que estão elencados na norma IEC. Opa, então vamos entrar, já que ele tem essas características de melhor resistência, melhor custo, vamos adotar na norma brasileira. Então, assim que você faz a norma brasileira, você adapta os requisitos que estão no consenso internacional para usufruir também das características dos seus produtos e da sua tecnologia construtiva. Sim. Né? Vamos supor que aqui você tenha, por exemplo, que aquecer o eletroduto para depois resfriar, jogar gelo em cima. É uma técnica que tem aqui. E lá na IEC não previu isso. Quando chegar aqui na norma brasileira, você pode colocar, olha, além dessa técnica que está na norma IEC, nós aqui no Brasil costumamos aquecer a 80 graus Celsius, depois jogar pedra de gelo e tal. Aí você insere na sua norma as coisas que você já tem, que a cultura já está implementada e que os seus recursos de fabricação também já estão concluídos, para usar aquela recomendação da IEC e manter o mesmo grau de segurança ou até superior. Então, essa que é a ideia de você participar de um grupo normativo internacional. É você verificar o que eles estão aceitando como consenso de segurança, como conceitos mínimos de segurança, e você trazer para cá e adaptar as nossas soluções que já são de uso da nossa indústria, né, e dos nossos profissionais. Essa que é a importância. E aí, precisamos caminhar para isso. Sim, através do que eu estou dizendo. Temos que ter apoio das grandes empresas, porque o que acontece? A norma BNT, né, você faz a comissão de estudo, ela tem que ser equilibrada entre produtores, né, usuários e neutros. Ou seja, os fabricantes, usuários e órgão de pesquisa ou de ensaio. Essa é uma exigência da BNT. Por quê? Porque o fabricante não pode, né, colocar coisas, né, que o usuário não veja como necessárias, né, para apenas criar um nicho, né, e dificultar a concorrência, né, por outras alternativas. Então, a BNT exige, olha, fabricantes, usuários e neutros. Já a norma IEC não existe essa necessidade. A norma IEC se baseia que você vai enviar representantes do país. O representante pode ser fabricante. E o normal das normas IEC é exatamente o grupo ser majoritariamente fabricante. É mesmo? Sim, porque eles têm interesse em quê? Em apresentar produtos que sigam as normas. Então, é interesse para eles fazer requisitos de norma que eles possam cumprir. Então, eles botam os requisitos de norma lá. E na norma IEC você tem poucos usuários. Aí, quando você tem uma norma IEC, geralmente é requisito estipulado para o fabricante. Quando chega aqui no Brasil, se você apenas traduz ao pé da letra, você simplesmente, interesse de usuário, você não vai ter na sua norma. E vai ficar violado o princípio de grupo da BNT, porque a norma foi toda feita por fabricantes e aqui você só traduziu. Entendeu? Então, essa é uma característica importante dessa normalização, em que o ganho para o país é esse. Nós conhecemos o que estão sendo, os temas que estão sendo debatidos lá como consenso internacional, para que nós aqui tenhamos a pesquisa sobre alternativas nossas que possam ser usadas. Uma vez eu li que o Equador havia adotado como Código Elétrico Nacional o NEC, que é o Código Americano. Isso é uma preocupação, porque o que acontece com o Código Americano? Aqui na nossa área X, vamos supor, eletrodutos rígidos, tomadas com uma, digamos assim, uma aparência visual muito robusta, né, muito pesada. Uhum. Os cabos americanos são cabos específicos, né? Os cabos que fabricam lá não são
idêntico aos cabos que nós fabricamos aqui, são outras normas. E um país sul-americano adotou como norma elétrica a norma dos Estados Unidos, que é o país que mais tem recurso financeiro e que os padrões de instalações deles são padrões elevados. Uhum. Então, isso obriga o quê? O país que é mais pobre a ter aquelas soluções. Um produto caríssimo. Com o agravante, ele pode não fabricar esses produtos, pode não ter fábricas de alguns produtos e ter que importar produto dos Estados Unidos porque a norma exige aquilo. Então, esse é o ponto-chave, né? A norma tem que ser adequada aos recursos que o país tem, tanto recursos fabris, né? Ele tem que ter capacidade de fabricar aqueles produtos no padrão de qualidade exigido, como recursos humanos. Tem que saber pessoas que saibam usar, né? Saibam a tecnologia de instalação. E aí sim, aí você vai ter uma norma para o país. Se você importa uma norma e traduz ao pé da letra, na verdade, você não está fazendo uma norma do país, você está impondo ao país o padrão de um outro que foi criado com outros recursos. Então, esse é um perigo. Sim. Então, é isso. Alugou um triplex na minha cabeça, Carlos. E agora? Quer falar? Não, exatamente. O que o Estelito falou isso, acho que essa parte do fabricante, né, Estelito, está envolvido na parte das normas e tudo mais. Até no Brasil mesmo, quando a gente fala de COBEI e fala disso, você tem muita presença do fabricante envolvido também nessa tradução, né? Sim, porque o fabricante ele tem como princípio, né, como meta comercial, inclusive, fazer produtos que atendam às normas. Exato. Então, porque, inclusive, ele sabendo a norma, como ela vai sair, ele pode se adiantar, né? Porque ele tem um representante lá e o representante vai fazer um relatório. Olha, estão querendo colocar que os equipamentos EX sejam pintados de azul. Aí ele aqui já vai comprar tinta azul, já vai deixar no estoque, porque quando sair a norma, ele já vai fornecer tudo na cor azul, porque ele acompanhou, ele já sabe o que vem. Sim. Então, é interesse do fabricante participar das normas, sim. Agora, se a empresa usuária, né, acha, não, o pessoal aqui está muito ocupado, não posso liberar ninguém para fazer norma, ele vai ficar refém do que eles vão discutir lá como fabricante. O fabricante vai discutir o que é melhor para ele. Se ele disser, não, vamos supor, a rugosidade aqui deve ser de tantos microns, ele pode estipular uma rugosidade que esteja de acordo com o ferramental que ele tem na fábrica dele. Agora, o usuário pode dizer, não, essa rugosidade para mim, na aplicação XYZ, não é adequada, eu preciso de uma rugosidade menor. Mas se o usuário não estiver lá presente para falar isso, a norma vem com a rugosidade que está definida pelo fabricante. Mas isso é só um exemplo, tá? Não estou dizendo aqui que a rugosidade está errada, não. Estou dando um exemplo. Então, é importante que as empresas usuárias tenham essa visão e incentivem e patrocinem a ida de seus funcionários para participar do grupo de norma. Eu já fui coordenador de comissão na BNT e eu tinha esse problema, porque, às vezes, o representante de uma empresa usuária vinha numa reunião, mas na próxima ele já mandava, não vou poder ir não, porque tem reunião, tem isso, tem aquilo. Eu falei, bom, pois é, o processo começa a ficar quebrado, entendeu? E aí, realmente, a norma, claro, vai sair, mas pode ter perdido a oportunidade de ter alguma contribuição de pessoas que são de empresas usuárias. É isso. E agora, partindo aqui para o nosso encerramento, porque a gente já respondeu muita pergunta, assim, eu nem precisar perguntar, para as empresas que querem elevar o nível de segurança, por onde elas devem começar? Treinamento. Você treina, estuda, continua estudando. Treina, então, porque a empresa... Então, o primeiro passo, vamos supor, é uma empresa que preste serviço, vamos supor, uma prestadora de serviço, ela fornece mão de obra para, vamos supor, manutenção EX, ou melhor, instalação EX. Pronto. Ela tem uma empresa, o negócio dela é fornecer profissionais para instalações EX. O que ela precisa ter? Bom, primeira coisa é um responsável técnico, né, que vai promover a elaboração dos procedimentos de segurança e vai dar a autorização de cada profissional.
Vamos supor que ele pegou um contrato para fazer manutenção de equipamentos XY, né? Mas ele não tem profissionais que tenham essa capacitação, só tem profissionais capacitados em XD. O que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar e criar um programa, né, de capacitação para XY, porque o contrato que ele está interessado em pegar é de XY. E se ele não tem ninguém, então é necessário o quê? Identificar o que a empresa tem hoje, tá? O que a empresa pretende atuar, em que mercado. Porque se ele tem apenas funcionários capacitados e autorizados em XD, ele só vai poder entrar nas tomadas de preço onde estejam solicitados profissionais XD. Agora, se ele falar, não, nós vamos agora aumentar o nosso leque, né? Eu quero agora participar também de tomada de preço para serviço em XY. Então, através dessa visão da empresa, um consultor pode elaborar um procedimento, né, um programa de capacitação para que ele tenha também profissionais de XY e aí possa ingressar nessa nova modalidade. Então, tudo é questão de planejamento, né, de visão da empresa, o que a empresa quer atuar, onde, para a gente fazer um programa onde o treinamento realmente é a chave. O treinamento é a chave. Esse aí é aquilo que a gente estava conversando. Só existe não conformidade onde algum princípio foi violado, ou princípio de treinamento, ou princípio de logística para a entrega do material, né? Tem a não conformidade porque já está pedido o material, mas o material ainda não chegou. Então, é isso, é só essa concentração de objetivos da empresa com requisitos dos profissionais é que vai ser a chave para a empresa exatamente deslanchar seu negócio e oferecer um serviço de qualidade. Perfeito. E agora recebemos uma pergunta dos nossos telespectadores. Posso chamar assim? É telespectador mesmo? A gente pediu para quem tivesse dúvidas mandar, que eu ia fazer a pergunta aqui direto para o Estelito. E a pergunta é do Samuel. Quais as estratégias de gestão de ativos podem ser aplicadas para maximizar a vida útil e o desempenho de sistemas de iluminação para ambientes industriais? Olha, a estratégia começa da especificação adequada, né? Primeiro, porque principalmente a especificação de luminárias, né, o profissional pode ficar muito preocupado com o nível de iluminamento. Então, ele fala, não, eu quero iluminamento. Mas, quando você fala em instalação EX, você fala numa atmosfera que pode ser agressiva. Então, você tem que ter o conhecimento desse ambiente que vão ser instaladas as luminárias para você fazer uma requisição de material que tenha resistência à exposição desse produto químico. Então, como é que a gente pode otimizar isso? Através de um programa de inspeções, né, de manutenção, que a gente vai cadastrar e a gente vai começar a avaliar sinais, né, de algum ponto de deterioração desse produto. E, através daí, a gente vai começar, então, a promover, por exemplo, vamos fazer uma nova camada de pintura, vamos supor. Não, a camada ali não está adequada, essa pintura não está boa, vamos fazer, então, a remoção dessa pintura, vamos pintar com um outro tipo de tinta mais resistente, ou vamos fazer algum tipo de proteção, ou coloca um revestimento por cima. Não, vamos aplicar aqui um verniz que vai dar essa proteção adicional para a pintura. Então, a forma de você conseguir essa gestão para otimizar, para maximizar a vida útil dos produtos, vem do conhecimento da atmosfera que você tem, do local da instalação, né, com os recursos que você tem para melhorar o produto. É isso que tem que ser. E já começa na especificação. Se a sua especificação for inadequada, aí você já está em desvantagem, né? Você tem que começar a ver, monitorar o que está acontecendo e tomar medidas preventivas. Mas, se você faz uma especificação adequada para o tipo de ambiente que você tem, você já vai, desde o início, já conseguir obter uma maior durabilidade dos produtos. Quer complementar? Não, acho que o Estelito foi bem cirúrgico nas falas, acho que é bem isso mesmo, manter a possibilidade maior é essa mesmo. E, assim, está sempre questão de projetos, novas implementações, sempre está alinhado
correr os fabricantes, né, e dar essa possibilidade de estudar o projeto, porque muitas vezes também o que a gente vê, né, Estelito, muitos projetos saindo de olhômetro, né? O cara fala assim, eu quero botar 250 watts uma luminária aqui, ele vai lá e coloca e acabou, né? E então ele olhou o vento, está ventando Nordeste hoje, vamos botar luminária de 250 watts. Então, assim, trazer realmente pessoas capacitadas para poder fazer esse projeto para ele, ver o pé direito do galpão, se for um galpão, se for uma plataforma, dar o layout da plataforma para esse projetista, para ele poder também trabalhar, né? E a questão do ambiente. O ambiente é um ambiente de offshore, onde tem névoa salina, onde tem uma questão de uma série de intempéries. A gente vai ser um projeto diferenciado. É um galpão logístico onde é grão. Então, já é um outro tipo de layout que a gente vai ter que trabalhar. Então, assim, é importante também entender isso para onde está indo. Né? Então, é bem importante isso. Essa parte de iluminação é realmente uma parte muito legal. Eu, antes de trabalhar na Petrobras, eu trabalhei numa rede de supermercados grande lá no Rio de Janeiro, e nós tínhamos uma instalação nova, ia ser uma nova filial, e tinha um estacionamento considerado, né? E aí nós pedimos empresas para fazer a cotação do projeto de iluminamento. Então, a empresa A apresentou lá, vamos supor, 50 postes, cada poste com 4 luminárias. Tá? Aí veio lá o orçamento. Aí o chefe lá do projeto falou assim, poxa, mas esse projeto aqui está caro. Aí chamou uma outra empresa. Na verdade, essas empresas eram empresas fornecedoras de luminárias e elas apresentavam o projeto, né, já integrado no serviço. Né? A gente quer o iluminamento do estacionamento. Ela fornecia o projeto e a cotação do projeto dela. Aí tá bom, vamos lá, 50 postes, 4 luminárias. Rapaz, chegou a segunda empresa lá, o cara mostrou lá um software para a gente lá tal, ele, em vez de 50 postes tinha, sei lá, 25, em vez de 4 luminárias por poste, 2 luminárias por poste, e ele conseguiu fazer demonstrou para a gente lá que o nível de iluminamento estava adequado. Ou seja, know-how, né, é muito importante. Né? E isso ficou, quando a gente nem acreditou, porque aquele primeiro era um fabricante já conceituado, a gente já tinha feito compras nele, já era um cliente, já era um fornecedor habitual nosso. Aí, nesse projeto específico, o pessoal falou, pô, mas isso aqui acho que tem muita coisa aqui. Quando nós chamamos o segundo, né, que era para nós era novo, né, que a gente sempre tratava com aquele fornecedor. E ele ofereceu uma solução que utilizava menos postes e menor número de luminárias, cara, aquilo foi muito legal. Então, a gente vê que realmente não pode ser como você falou, hoje está ventando, eu vou botar um projetor 250 watts lá. Não, não é assim que funciona. Não. O ponto ótimo, né, do investimento é realmente com análise de engenharia, com recursos, né, de tecnologia. O cara apresentou um software lá que a gente desconhecia na época, né, eu desconhecia o software. Ele mostrou lá, não, está aqui, ó, tá aqui, esse ambiente aqui, tal, não sei o que lá. E foi sensacional. Ali realmente a gente viu que tecnologia consegue fazer um resultado muito bom e com custos bem menores. É isso. Falou tudo. Nem preciso dizer nada. Não vou nem vender meu jabá aqui. Pessoal, e quem ainda tem um pouco de dúvida sobre a iluminação EX, eu não posso deixar de comentar, visite a Escola da Luz, escoladaluz.com. Lá você encontra bastante material técnico sobre iluminação à prova de explosão. Tá? Se ficou com dúvidas também, a gente está super à disposição aqui, só pode comentar aqui, colocar nos seus comentários desse vídeo, que a gente responde, a gente pega uma consultoria aqui do Estelito. Vocês querem deixar alguma mensagem, deixar contato, fiquem à vontade. Tá, não, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade. E é o que você disse, qualquer dúvida, o pessoal entra em contato contigo, depois você passa para mim e vamos contribuindo para uma instalação mais segura e mais eficiente. Né? Esse ponto também é chave hoje também, né? Conservação de energia, pagar menos conta de luz, e manter tudo iluminado de forma segura. Então, isso é muito importante. Verdade. Exatamente.
Bom, Lari, assim, acho que o que eu posso deixar de informação, acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que em outro Fala de podcast. novo, cara. Para os profissionais que estão na área aí, que estão trabalhando em área classificada, que estão trabalhando com iluminação, se atualizem, busquem sempre informação. Como o Estelito falou, leiam, se atualizem. Se puder, façam pós-graduação. Se puder, façam um estudo dos softwares que você vai poder utilizar. Sejam curiosos, tá? E não deixe de contactar quem realmente está nesse mercado podendo te ajudar, né? Seja um profissional que vem com um know-how aí de 40 anos, como o Estelito, que já conhece tudo, né, de cabeça para baixo aí sobre plantas, seja nós como fabricantes, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar e para cooperar e tornar algo mais seguro e mais tranquilo para todo mundo, né? Então, se atualizem sempre e a gente está à disposição. Qualquer coisa, só falar com a gente. E esse é o papel do LEDcast, é trazer informação, manter as pessoas atualizadas e ajudar na conscientização, como o Estelito falou, né? A conscientização, esse programa de conscientização do pré, né? Antes que algo aconteça, é muito mais importante do que tudo. E estudem, continuem estudando mais um pouquinho que dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixa de dar o seu like nesse vídeo. Compartilhar também com quem você acha que deve ouvir esse bate-papo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.